Olá amigos, eu sou o Pedro Marano, aluno do curso de História da UESP, e hoje vamos entrevistar o professor Rodrigo. O professor Rodrigo é licenciado e pós-graduado em Geografia, com experiência em sala de aula na disciplina História. Professor Rodrigo, para você, o que é História? Bem, para mim, história é uma narrativa que conta os principais fatos da humanidade, né? Através do estudo metodológico, né? Desses fatos, né? Dos principais, e serve para a gente ter um parâmetro de como eram as sociedades antigas e também para entendermos a nossa própria sociedade, né? Porque eu acho que é muito importante você vamos dizer assim, olhar o passado para entender o presente e, consequentemente, fazer um futuro melhor, né? Ou da maneira que queira, né? Por quê? Porque a história ela relata os fatos e, através deles, a gente consegue entender o presente mais adequadamente. Basicamente, o que eu entendo é isso. Professor Rodrigo, você explicou o que é História. Eu queria saber também, para você, qual é a importância de dar aula de História no ensino fundamental e no ensino médio? Bem, no meu entender, a importância assim, de dar aula no ensino fundamental e médio na questão de História é pela a questão, o aluno que se interessa por História, ele se torna um cidadão mais crítico. Por quê? Porque ele vai entender através dos fatos, né? Toda a questão da história, não só local, como regional ou até mundial, né? Então, o aluno que, vamos dizer assim, que tem um conhecimento histórico mais apurado, ele se torna um cidadão mais crítico, né? Por quê? Porque ele sabe que a sociedade dele chegou àquele ponto devido a fatos que ocorreram no passado, né? E quem conta esses fatos é a ciência de história, né? Pelo menos os principais fatos que são destacados são justamente para isso, para a gente entender, né, todo o contexto até chegar à nossa sociedade, né? O que foi que aconteceu, por que está assim. E o aluno de ensino fundamental e médio, né, quando ele se interessa por isso, ele se torna um cidadão mais crítico. Bem, basicamente, assim, o que eu entendo assim, de importância é isso, sobre a questão da importância da história, né, no ensino fundamental e médio. Professor, qual conselho você daria para quem quer seguir a carreira de professor de História? Para quem quer seguir essa carreira, o conselho que eu dou é que dedicação, muita leitura, né? Porque a história basicamente tem muita leitura, né? É uma disciplina que requer muita pesquisa no ramo de leitura, no sentido de quê? Por exemplo, você pesquisa sobre um determinado assunto, você pode ler superficialmente, mas o interessante para quem quer seguir nessa carreira é conhecer a fundo o assunto, entendeu? É pesquisar, buscar informações sobre aquele assunto e você ter a total, vamos dizer assim, o poder de falar sobre aquele assunto, vamos dizer assim, a autoridade, né? O aluno vai se sentir, vamos dizer assim, seguro de que você está falando, né? E para isso, como eu falei, é muita leitura, entendimento de texto, muita compreensão de texto e também na questão de professor de história, às vezes, né, a gente vê muito assim, fica uma aula chata. Por quê? Porque é só contando história e tal. E o professor de história, vamos dizer assim, não só o professor de história, mas todos os professores de várias áreas, para se destacar, ele tem que ter algo a mais. O que é isso? Ele tem que inovar, seja em história ou não, mas no sentido de história, vamos dizer assim, eu trazer um vídeo, talvez funcione um vídeo ou outro recurso que ele possa chamar o aluno para si, né? Por quê? Porque se você for fazer uma aula ou dar uma aula só no quadro e falar sobre os assuntos, isso não vai, vamos dizer assim, interessar o aluno. Então, ser professor de história requer criatividade, além de muito conhecimento dos assuntos. Eu acho que a criatividade, se você é um professor criativo, você consegue, vamos dizer assim, desenvolver muito bem essa disciplina e essa carreira, né? Você consegue ser notado como professor diferenciado no ramo de professor de história. É isso aí, valeu. Bom pessoal, essa foi a nossa entrevista. Quero agradecer ao professor Rodrigo. Professor, você tem alguma consideração final? Na verdade eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, né, de debater esse tema,
também agradecer a oportunidade, né, de falar algumas opiniões sobre o tema História, né, é o curso de vocês, né, e dizer que é uma iniciativa muito válida, né, você debater e buscar novas opiniões, né, sobre esse tema tão importante que é a História no ensino. Obrigado a todos e até breve. Bom, pessoal, era pra falar, quero agradecer, pessoal. Essa foi nossa entrevista. Esqueci a pergunta. Mas tem que dizer as considerações finais. Peraí, vai. Não, sério. Peraí, mas eu tô que negócio de recado, pô. Eu sou um negócio de recado. Você queria dar alguma consideração final? É, recado. Pois não, Eu estarei editando. Vamos. Negócio de recado. É, lá numa boate vai Lá no 765. Agora é sério mesmo. Vai, 3 e